E é desse jeito, né, filho? Crescendo em oração em nome do Senhor Jesus. Eu queria falar um pouco sobre doutrina em nome do Senhor Jesus. Até essa doutrina que vai servir muito para as pessoas compartilhar e tirar as outras pessoas do engano. Porque a gente veja hoje, nos últimos dias, se cumprindo a palavra, que se ajuntariam para si doutores, conforme a sua própria consubstância. Cada um com a sua doutrina fora da Bíblia, para poder granjear mais almas. E a gente veja que realmente tudo tem que estar em conformidade com o Evangelho de Cristo Jesus. Vamos ver na Bíblia Sagrada, né? A gente já viu e ouviu também algumas congregações que aí tem, e fazem um rebatismo. E quando já não tem algumas que quando peca, todavia que peca se batiza. A pessoa pecou, confessa o pecado para o líder da religião e no próximo batismo se batiza de novo. E se batiza de volta, e se batiza de volta. E quando vem uma outra pessoa de uma outra congregação para aquela tal determinada congregação, se faz o rebatismo também, porque diz que é batismo de João. Será que pode rebatizar, meu irmão? Vamos para a Bíblia para a gente ver um pouquinho? Vamos lá. Quem trouxe Bíblia, Efésios capítulo de número 4, por gentileza. Efésios capítulo de número 4. Depois de Atos dos Apóstolos, você vai em Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios capítulo de número 4, por gentileza. Efésios 4, versículo de número 5. Quem achou vai glorificando. Efésios 4, 5. Vê se está na tua palavra, na Bíblia, filho, na Bíblia Sagrada tua. Efésios 4, 5 está escrito assim: dois só Senhor. Está aí não? Ou um só Senhor? Duas só fé. Está aí não? Ou uma só fé? Uma só fé. Dois batismos ou mais? Ou está só um batismo? Então quer dizer que está tudo no singular, é um só. Amém? Um só batismo, sem o S de Salvador. Perdeu o S, não tem mais Salvador, amém? Então não tem batismos. Se botou batismos, perde o S da salvação. Amém? Conseguiu compreender? Singular, um só batismo. Pastor, mas tem o batismo nas águas, tem o batismo no Espírito, tem o batismo com fogo. Há um só batismo. Quando Deus batiza, meu querido, com fogo, Ele não vai dar do batismo com fogo. Quando Deus batiza com o Espírito, Ele não vai dar dois Espíritos, Ele vai dar um só. Há um só batismo. Nas águas, no Espírito e com fogo. Deus é um fogo consumidor. Por que Ele gosta de colocar fogo sobre a igreja? Porque Ele é fogo consumidor. Você lembra que Jesus Cristo disse: o que eu mais me angustio, eu fico agoniado, é de descer um fogo sobre vós. Ele queria descer fogo sobre a igreja, mas Ele precisava primeiro entregar a vida dele na cruz. Aí depois se cumpriu: ficai em Jerusalém, eis que do alto eu vou derramar poder, e sereis batizados pelo Espírito Santo. E foram batizados com fogo. E aquele fogo pegou. Atos dos Apóstolos diz que havia fogo sobre a cabeça dele. Se cumpriu. Se cumpriu o quê? Nós já vamos ler aqui. Vamos lá, filho. Vamos ver. Há um só Senhor, há uma só fé e há um só batismo. Vamos lá, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra comigo, por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo número 19. É daqui que eles tiram heresia. De Atos 19, 3. Quem achou vai glorificando. Atos 19, 3. Atos 19, 3. O Senhor Jesus é tremendo. É daqui que eles tiram heresia. Atos 19, versículo de número 3. Está escrito assim: disse-lhes Paulo:
recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Quando a gente crê na palavra, recebe o Espírito Santo, amém? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Olha para mim, por gentileza. Esse grupo aqui quer dizer que não estava na ascensão, ok? Porque aquele grupo que Paulo diz ali que havia 500 irmãos, se eles estivessem nesse grupo, eles estavam em Jerusalém. Ou seria do grupo e em 10 dias de oração se afastaram. Porque não receberam o Espírito Santo. Se ficassem em Jerusalém, eles recebiam o Espírito Santo. Aí Paulo perguntava, mas vocês foram batizados por quê? Não, conhece o Espírito? Não, eu conheço, porque eu sou batizado por ele. Mas eles não conheciam. Por quê? Porque teriam se afastado, ou não seria aqueles 500 irmãos. Mas eles foram batizados no batismo de João. Vamos continuar o texto, amém? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em quem sois batizados então? Paulo perguntando. E eles disseram, no batismo de João. Qual João? João Batista. Amém, igreja? Aí vem essa heresia que eles pregam aí. Mas Paulo disse, certamente João com um batismo batizou para o arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. Amém, família? Então quer dizer, essa heresia vem assim, todos aqueles que são batizados em outras congregações, eles vieram do batismo de João. Irmão, vamos parar para pensar. Se você veio do batismo de João, a primeira pergunta é, você conheceu João? Ou melhor, você conheceu os discípulos de João? Como é que pode dizer que é batismo de João, se não foi batizado por João, nem os seus discípulos? Fora de lógica. Dizer que hoje, no século 21, eu vou rebatizar uma pessoa, porque se batizar no batismo de João, se quer que não haja nem, meu querido, evangelho de João Batista, para dizer como se deve se batizar, aí evangelho do Senhor Jesus, dizendo em Mateus 28, versículo de número 20, ide por todas as nações, ensinar e aguardar tudo o que eu tenho falado, disse Jesus. Não é para ensinar o que João Batista disse. Aí vem umas pessoas dizendo que as pessoas se batizaram no batismo de João, mas não tem evangelho de João. Não tem evangelho de João Batista para falar isso. Não existe discípulo de João Batista. Não existe João Batista batizando hoje. Como é que pode dizer que é batismo de João? Aqui Paulo sim tinha ênfase em dizer, por quê? Porque aqueles homens que estavam ali foram batizados por João, ou os discípulos de João, estavam vivos. Mas como é que eu posso dizer que a próxima geração daqueles que morreram, que não tinha mais ninguém batizado por João, eu posso dizer que foi batizado por João? Aí no século 21 está aparecendo João, ressuscitou dentre os mortos, o espírito de Herodes entrou dentro deles. João ressuscitou, deve estar batizando aí no Rio Braço do Norte, talvez. Para eles deve estar batizando aí ainda, dizendo raça de víbora. Como é que pode batizar no batismo de João, meu irmão, se ele não existe mais? Todo mundo batiza no nome do Senhor Jesus, dependente da congregação. E outro ponto, o batismo não é de qualquer congregação, o batismo não é da congregação, a ceia não é da congregação, a ceia é do Senhor Jesus. O batismo é do Senhor Jesus. João Batista disse, aquele quem me mandou batizar. Quer dizer, o batismo não veio da terra, o batismo veio do céu. Ninguém é dono de batismo. Como é que pode dizer que uma pessoa é batizada no batismo de João? Aí onde vem a heresia, para engodar a pessoa no engano. É porque o diabo gosta de engodo. Se batiza a segunda vez, criatura. Aí quando chegar no trono, o diabo vai chegar lá, não, Senhor, esse aí está batizado pela segunda vez. Na tua palavra diz que haveria um só batismo. O acusador não vai chegar lá e falar que haveria só um batismo, e a pessoa se batizou várias vezes. Entrou na congregação, se batizou em várias vezes, pecou um monte de vezes e ia se batizando. E quando está dizendo aqui em Efésios capítulo número 5, versículo 4, o que